Você já teve aquele dia em que tudo parece mais difícil? Acordar é um esforço, trabalhar parece um castigo, e até as coisas que você ama perdem a graça. A pergunta que não quer calar é: por que isso acontece? E mais importante, como sair desse ciclo? Hoje eu vou falar sobre motivação, mas não do jeito que você está acostumado. Nada de frases prontas ou acredite em você. Vou mergulhar fundo, entender o que realmente faz você levantar da cama com vontade de conquistar o mundo e o que te faz querer desistir antes mesmo de começar. E aqui vai um dado surpreendente. Segundo uma pesquisa da Universidade de Harvard, mais de 70% das pessoas não se sentem motivadas no trabalho. E isso não tem nada a ver com salário, tem a ver com sentido, com propósito e com autonomia, com a sensação de que você está construindo algo que vale a pena. Mas calma, motivação não é um botão que você aperta. Já sabemos que ela precisa ser estimulada, alimentada, treinada. E sabe o que mais? Ela não nasce da inspiração, ela nasce da ação. Estudos mostram que pessoas que começam o dia com uma pequena tarefa, como arrumar a cama, por exemplo, ou fazer uma caminhada, têm 40% mais chance de manter a produtividade ao longo do dia. Ou seja, a motivação vem depois do movimento, não antes. E se você acha que motivação é só para quem quer empreender, correr maratonas ou virar CEO, deixa eu te contar uma coisa. Ela é essencial para todo mundo. Para quem quer estudar, cuidar da saúde, melhorar relacionamentos, sair da ansiedade, vencer a procrastinação. Um exemplo poderoso é de Serena Williams, uma das maiores tenistas de todos os tempos. Serena começou a treinar ainda criança, em quadras públicas, em uma área marcada por violência e pela falta de recursos. Ela enfrentou críticas, preconceitos, lesões e derrotas duras, mas nunca deixou de aparecer para treinar, nunca deixou de acreditar no processo e nunca esperou estar motivada para agir. O que movia Serena não era um impulso momentâneo, era um compromisso com a excelência, com a disciplina, com a versão dela que ainda estava por vir. Ela construiu sua motivação dia após dia, com suor, foco e propósito. E é exatamente isso que transforma esforço em legado. Agora te convido a pensar: quantas vezes você já se cobrou por não estar motivado? Quantas vezes você se sentiu culpado por não ter energia, foco e vontade? Talvez você esteja esperando a motivação chegar, mas ela está esperando você começar. Então fica comigo até o final desse vídeo, porque hoje você vai entender como a motivação funciona de verdade. E vai sair daqui com informação suficiente que pode transformar seus dias e sua vida. Se você é novo por aqui, eu sou Luca Queller, tenho mais de 30 anos de carreira, trabalho com desenvolvimento humano e minha missão é ajudar você a crescer com mais clareza, intenção e autenticidade. Aproveite esse momento, inscreva-se no canal e já clica no sininho para receber os vídeos assim que eu postar. Se curtiu o tema, compartilha com alguém que também está nessa jornada. Em dias difíceis, a vontade de parar parece mais forte que qualquer plano. Mas é justamente nesses momentos que a motivação precisa ser lembrada, não sentida. E para te ajudar, vou te apresentar 8 motivos reais e profundos para você continuar, mesmo quando tudo diz o contrário. Porque desistir parece ser o caminho mais fácil, mas seguir em frente é o que transforma. A motivação começa no cérebro e não no coração. A primeira coisa que você precisa entender é que a motivação não é uma emoção, ela é uma resposta neuroquímica. Quando você se sente motivado, seu cérebro está liberando dopamina, o neurotransmissor responsável pela sensação de recompensa. Mas aqui está um detalhe importante. A dopamina não é só liberada quando você alcança um objetivo, ela também é liberada quando você percebe que está progredindo em direção a ele. Ou seja, progresso é um caminho poderoso de dopamina, porque o cérebro interpreta avanços como sinais de recompensa futura.
Mas é claro que o alcance do objetivo gera liberação de dopamina, especialmente se houver expectativa e emoção envolvida. A dopamina é liberada em momentos de antecipação, progresso e conquista. O sistema dopaminérgico está mais ligado à motivação e busca do que ao prazer puro e imediato. Por isso, sentir que está avançando pode ser mais estimulante do que o próprio resultado final. Vou te dar um exemplo prático. Imagine que você quer aprender inglês. Você estuda por 15 minutos e consegue entender uma frase de um filme. Esse pequeno progresso ativa seu sistema de recompensa. Você se sente bem e quer continuar. Por isso, não espere grandes conquistas para se sentir motivado. Celebre os pequenos avanços. O ambiente é um gatilho silencioso. Segundo alguns estudos do Instituto Ayrton Senna, o ambiente escolar tem impacto direto na motivação dos alunos. Ambientes com clima positivo, incentivo à autonomia e valorização do esforço geram maior engajamento e desempenho. E isso vale para tudo: trabalho, estudos e saúde. Se o seu ambiente te sabota com distrações, desorganização, falta de estímulo, sua motivação vai embora. Quer um exemplo real? Virginia Apgar, médica e pioneira na neonatologia, nos anos de 1950, ela revolucionou o cuidado com o recém-nascido ao criar o famoso Índice Apgar, uma avaliação rápida que salvou milhões de vidas. Mas o que pouca gente sabe é que ela transformou o ambiente hospitalar, que até então era negligente, com os primeiros minutos de vida dos bebês. Ela percebeu que o problema não era só técnico, era ambiental. Falta de protocolos, de atenção e de preparo. Ao mudar o ambiente, ela mudou os resultados. A doutora provou que ambientes bem estruturados geram decisões melhores, mais engajamento e mais impacto. E isso vale para qualquer área: saúde, educação, trabalho ou vida pessoal. Os ambientes não são neutros. Eles podem salvar vidas ou sufocá-las. E quando você escolhe onde e com quem está, você escolhe também o tipo de motivação que vai cultivar. Então, como dica prática, organize seu tempo, crie rituais, use gatilhos visuais, como frases, metas escritas, fotos, para lembrar do seu propósito. Motivação é reinício. Você vai falhar, vai procrastinar, você vai se sentir desanimado. Mas o que diferencia pessoas altamente motivadas das outras não é a ausência de queda, é a capacidade de recomeçar rápido. Howard Schultz, ex-CEO da Starbucks, cresceu em conjunto habitacional no Brooklyn, filho de um caminhoneiro que perdeu o emprego e o plano de saúde após um acidente. Aos 7 anos, Schultz viu sua família passar por dificuldades que marcaram profundamente sua visão de mundo. Mas ele não se deixou definir por isso. Trabalhou duro, foi o primeiro da família a ir para a universidade e anos depois, ao visitar uma pequena cafeteria em Milão, teve uma ideia: transformar o café em uma experiência e não apenas uma bebida. Ele foi rejeitado por investidores mais de 200 vezes, mas recomeçou, persistiu e transformou a Starbucks em uma das maiores redes do mundo, com mais de 30.000 lojas. Atualmente está passando por remodelagem, mas isso não invalida o sucesso. A motivação não é sobre onde você começa, é sobre quantas vezes você está disposto a recomeçar, com mais visão, coragem e mais propósito. Motivação é fazer o fácil. Você já reparou como a gente costuma complicar o que deveria ser simples? Quer começar a treinar, mas já pensa em uma academia longe, uma rotina pesada, um tênis caro. Quer ler mais, mas já escolhe um livro difícil, de 500 páginas, e tenta ler 1 hora por dia. E aí, claro, desiste. Mas James Clear, no livro Hábitos Atômicos, traz uma ideia poderosa. A motivação é instável. Ela vai e vem. Por isso, ele defende que sistemas simples e bem desenhados vencem no longo prazo. Em outras palavras, a simplicidade vence onde a motivação falha. O segredo não é esperar estar motivado, é tornar o hábito tão fácil que você não consiga dizer não. Ele chama isso de regra dos 2 minutos. Se você quer criar um novo hábito, comece com uma versão que leve menos de 2 minutos. Quer ler mais? Comece com 1 página. Quer correr? Coloque o tênis e saia de casa. Quer meditar? Sente-se por 2 minutos
em silêncio. Por quê? Porque o cérebro ama recompensas rápidas e tarefas simples. Quando você reduz a barreira de entrada, você ativa o comportamento e isso gera motivação. Ou seja, a ação vem antes da motivação. Você não precisa de mais força de vontade. Você precisa de menos atrito. Motivação não é sobre fazer o impossível, é sobre fazer o fácil de forma consistente. E com o tempo, o fácil vira automático e o automático vira identidade. A motivação é contagiosa. Alguns estudos comportamentais evidenciam que a motivação é socialmente transmissível. E o que seria isso? Se você convive com pessoas que têm metas, disciplina e entusiasmo, você tende a absorver esses comportamentos. Isso acontece porque o cérebro humano é altamente influenciado por padrões sociais. Você já observou que profissionais que trabalham por algum tempo na mesma empresa tendem a ter os mesmos pensamentos sobre determinado assunto? Chamamos isso de convergência de pensamentos em ambientes corporativos. Pesquisas sobre processos grupais e dinâmicas de equipes mostram que profissionais que trabalham juntos por longos períodos tendem a desenvolver padrões de pensamentos semelhantes. Isso ocorre por causa de fatores como normas sociais internas, pressão por conformidade, exposição contínua às mesmas experiências e desafios e o aprendizado social. Um estudo publicado na revista de administração Mackenzie destaca que os processos grupais influenciam diretamente a forma como os profissionais interpretam e respondem às situações de trabalho, criando uma espécie de cultura cognitiva compartilhada. Profissionais que convivem por muito tempo tendem a pensar de forma parecida. Isso pode ser positivo, gerando alinhamento e eficiência, ou negativo, pois pode levar à estagnação ou falta de inovação, pois todos estão dentro da mesma caixa. Voltando à motivação. Espelhamos comportamentos, emoções e até níveis de esforço das pessoas ao nosso redor. Um fenômeno conhecido como contágio social. Quando estamos em ambiente onde o esforço é valorizado e o progresso é celebrado, nosso sistema de recompensa se ativa com mais facilidade. Ou seja, estar cercado por pessoas comprometidas não só inspira, mas também regula nosso próprio comportamento de forma quase automática. É como se a motivação coletiva criasse um campo de força invisível que nos impulsiona a agir. A Universidade de Harvard acompanhou grupos de alunos por 4 anos. Os que estavam cercados por colegas engajados tiveram melhor desempenho acadêmico e emocional. Como dica prática, crie uma rede de apoio, compartilhe metas, busque mentores, evite pessoas e ambiente tóxico. Motivação também é fisiologia. Sono, alimentação e atividade física influenciam diretamente sua capacidade de se manter motivado. O corpo e a mente não funcionam em compartimentos isolados. Eles se alimentam mutuamente. Quando você está fisicamente esgotado, seu cérebro entra em modo de economia de energia, reduzindo o foco, a iniciativa e a capacidade de tomar decisões. E isso afeta diretamente a motivação. A falta de nutrientes, o sedentarismo e noites mal dormidas não são apenas detalhes, são bloqueios biológicos que sabotam o seu desempenho. Motivação não é só mentalidade, é também bioquímica. E quando você cuida da sua fisiologia, está criando as condições ideais para que a motivação floresça. Você sabia que pessoas que dormem menos de 6 horas por noite têm 50% mais chance de desenvolver sintomas de desmotivação e apatia? Verdade. Cuide do seu corpo, ele é o veículo da sua motivação.
Motivação é intrínseca e não transferível. James Clear, autor do livro Hábitos Atômicos, afirma que ninguém pode motivar outra pessoa diretamente. O que podemos fazer é inspirar, influenciar ou criar um ambiente favorável, mas a verdadeira motivação vem de dentro. Para ele, a motivação é algo que você gera, não algo que recebe. Ela nasce quando você vê progresso, quando acredita que está se tornando a pessoa que deseja ser. Isso se conecta com a ideia central do livro. Mudanças reais acontecem quando você muda sua identidade, não apenas seus comportamentos. Por exemplo, ao invés de você dizer quero correr uma maratona, você diz sou uma pessoa que corre todos os dias. Essa mudança de identidade gera motivação interna, porque você começa a agir em alinhamento com o que acredita ser. Você pode se inspirar com alguém, pode ouvir uma palestra, ver um filme, ler um livro, mas a faísca que acende a motivação, essa só você pode gerar. E ela começa quando você decide quem quer ser e age como essa pessoa, mesmo antes de se sentir pronto. Propósito é o combustível mais potente. Segundo Daniel Pink, autor de Motivação 3.0, existem 3 pilares da motivação duradoura. Autonomia, sentir que você tem controle sobre suas escolhas. Maestria, buscar melhorar continuamente. Propósito, fazer algo que tenha significado. Angela Duckworth, pesquisadora da Universidade da Pensilvânia, estudou milhares de pessoas. Ela descobriu que o fator mais determinante para o sucesso não era o QI, talento ou renda. Era garra, a combinação de paixão e perseverança, por objetivos de longo prazo. Pergunte-se, por que isso importa para mim? Se a resposta for clara, a motivação aparece. Histórias reais que provam que a motivação é construção. A gente costuma olhar para as pessoas bem-sucedidas e pensar, elas nasceram assim. Mas o que ninguém vê são os tombos, os recomeços, os dias em que a vontade de desistir foi maior do que a força de continuar. É aí que mora a verdade. A motivação não é um dom, é uma decisão diária. E essas histórias mostram exatamente isso. Gente comum com desafios reais que escolheu construir a própria motivação, com um passo de cada vez. Nick Vujicic nasceu sem braços e pernas. Foi vítima de bullying, tentou suicídio aos 10 anos. Hoje ele é palestrante internacional, autor e fundador de uma ONG. E ele nos diz: a motivação não vem do que você tem, vem do que você acredita. Ayrton Senna, mesmo sendo tricampeão mundial, treinava obsessivamente. Ele dizia: no que diz respeito ao empenho, ao compromisso, à dedicação, não existe meio termo. Ou você faz uma coisa bem feita ou não faz. Malala Yousafzai, não sei se a pronúncia é bem essa, ativista paquistanesa, levou um tiro na cabeça por defender o direito das meninas à educação. Sobreviveu e se tornou a mais jovem ganhadora do Prêmio Nobel da Paz. Motivação verdadeira. A motivação verdadeira não depende das circunstâncias. Ela nasce da decisão de continuar, mesmo quando tudo diz para você parar. Você se lembra das perguntas lá no início desse vídeo? Por que a motivação desaparece? Como sair desse ciclo que parece não ter fim? Depois de tudo que vimos, dados científicos, reflexões práticas e histórias reais, agora podemos olhar para essas perguntas com mais clareza. Porque a resposta não está em frases prontas ou esperar por um dia perfeito. Ela está na forma como você entende a motivação. Não como um impulso mágico, mas como uma construção diária. Chegou a hora de amarrar tudo isso e mostrar que sim, é possível sair do ciclo. E mais do que isso, é possível criar uma nova rota, com mais leveza, mais propósito e mais ação. E para a pergunta, por que isso acontece? Porque a motivação não é constante. Ela não é um dom, nem uma emoção mágica que aparece do nada. Ela é uma resposta do cérebro a estímulos de progresso, propósito e ambiente.
E quando esses elementos estão ausentes, quando não há clareza, rotina, recompensa ou sentido, o cérebro simplesmente desliga o motor. A gente se sente travado porque espera se sentir motivado para agir. Mas como vimos, a motivação não vem antes da ação, ela vem depois. Como sair desse ciclo? Começando pequeno, fazendo fácil, criando um ambiente que te impulsione. E principalmente, reconstruindo sua identidade. Agindo como a pessoa que você quer se tornar, mesmo antes de se sentir pronto. Você sai do ciclo da desmotivação quando para de esperar por um momento ideal e começa a construir momentos possíveis, com garra, com consistência, com propósito. Motivação é construída. Depois de tudo que exploramos juntos, podemos concluir. Motivação é uma construção, é ciência, é hábito, é escolha. E sabe qual é a melhor parte? Você não precisa esperar por ela. Você pode criar motivação com pequenas ações, com clareza de propósito, com um ambiente que te impulsiona e com a coragem de recomeçar quantas vezes for preciso. Agora eu quero te propor um desafio. Hoje, ainda hoje, escolha uma pequena ação que te aproxime do que você quer. Não precisa ser grandiosa, só precisa ser real. Depois você volta aqui e me conta nos comentários. Qual foi a sua primeira ação? Como você já sabe, vamos construir essa jornada juntos. Se esse vídeo te ajudou, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa de um empurrãozinho para sair do lugar. Porque no fim das contas, a motivação não está no mundo, está em você. Então, começa agora. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!